Boa tarde a todos e a todas e a todos. Sejam bem-vindos e bem-vindas à Assembleia Legislativa de São Paulo, que é o Parlamento Paulista. Nós estamos hoje realizando aqui no plenário Tiradentes uma audiência pública em apoio à greve dos auditores e auditoras fiscais da Receita Federal. Uma greve que já, hoje me parece que são 91 dias, se eu não me engano. É uma greve muito bem organizada pela categoria, que tem todo o nosso apoio. Nós queremos aqui manifestar o nosso apoio, a nossa solidariedade aqui em nome das nossas bancadas e de todos os parlamentares comprometidos com a luta dos trabalhadores, com os direitos e a dignidade dos trabalhadores de todas as categorias profissionais. Então, antes de começar, eu quero só montar a nossa mesa aqui. Quero chamar primeiramente o Gabriel Rissato, que é o presidente aqui regional da delegacia, né, regional sindical de São Paulo. Gabriel, por favor. Gabriel. Quero chamar também a Assunta, por favor, que é da APAFISP, né, e também da Delegacia Sindical de São Paulo, da Receita Federal. Vamos chegando. Assunta. Chamo também para compor a mesa o Marcos Dantas, que é o coordenador nacional de mobilização. Por favor, Marcos Dantas. Chamo ainda para compor a mesa a Beatriz, que é da associação da Anfip. Isso, Beatriz, por favor. E também para compor a mesa, representando a Câmara Municipal de São Paulo, o vereador Celso Gianazzi, que também é auditor fiscal, só que da Prefeitura de São Paulo, ISS. Seja bem-vindo. Então, quero manifestar o nosso apoio, a nossa solidariedade. E essa audiência pública ela é importante porque nós vamos falar aqui também com a população que está assistindo aqui a programação da TV Assembleia, para que ela entenda a importância dessa greve, né? Porque sem vocês, auditores e auditoras da Receita Federal, não tem orçamento público, não tem dinheiro para a educação pública, para o Fundeb, não tem dinheiro para o SUS, para o Sistema Único de Saúde, não tem dinheiro para assistência social, para o Bolsa Família, para a cultura, para o desenvolvimento do nosso país, porque vocês são os responsáveis pela arrecadação, né, e ainda mais, sobretudo, para o crescimento do nosso orçamento. Então, a greve de vocês, o movimento de vocês é extremamente justo, é um movimento que é uma greve que é feita com muita responsabilidade, respeitando, né, todos os acordos, toda a legislação, inclusive, nós estamos acompanhando. E dizer que aqui da Assembleia Legislativa nós temos muitos deputados que apoiam, deputados e deputadas que apoiam a greve de vocês, e nós vamos repercutir depois na tribuna, né? E vamos fazer também encaminhamentos aqui das notas taquigráficas para o governo federal, para o presidente da República, para o ministro da Fazenda, o ministro Haddad, e para o Ministério também de Gestão e Inovação, exigindo que seja aberta uma negociação e que as reivindicações de vocês sejam atendidas. E quero parabenizá-los pela greve também e pelo sindicato, que é um sindicato histórico, um sindicato combativo, que sempre esteve à frente das grandes lutas do Brasil, não só em defesa dos auditores e das auditoras, mas também lutaram contra a reforma previdenciária, contra a reforma administrativa. Vocês têm muitas lutas importantes, né, pela democratização do Brasil, mas, sobretudo, em defesa dos trabalhadores. E é muito importante que nós tenhamos um sindicato liderando essa luta, né? O sindicato é, com certeza, a principal ferramenta, o principal instrumento de luta da classe trabalhadora. Então, esse sindicato de vocês é um sindicato forte e combativo. Então, nós vamos aqui abrir a palavra para as pessoas que estão na mesa. Em seguida, nós vamos franquear a palavra a vocês. Todas as pessoas presentes poderão fazer uso dos microfones para fazer sugestões, fazer intervenções, críticas, denúncias, né? Então, é uma audiência pública
aberta de apoio, repito, à greve dos auditores e auditoras fiscais da Receita Federal. Então, a ideia é que cada membro aqui da mesa fale talvez até 5 minutos, pode ser? Sim. De tal forma que a gente depois abra a palavra para que todas as pessoas possam participar. Então, vou passar para o Gabriel, que é o presidente aqui de São Paulo Regional. Gabriel, a palavra é sua. Obrigado, deputado. Vou iniciar o cronômetro aqui para cumprir regiamente os 5 minutos. Não devo tomar todo esse tempo. Antes de tudo, muito me honra estar aqui nessa mesa com pessoas de tão relevância, né, para o Estado brasileiro. Então, cumprimento aqui todos os presentes na mesa, cumprimento todos os presentes nessa audiência pública. E agradeço em nome da ADS São Paulo do Sindicato Nacional o convite do deputado Gianazzi para estar aqui nessa audiência pública para tratar da greve e da mobilização dos auditores fiscais. Nós aqui, eu creio que grande parte dos que aqui estão são assalariados, né? Ou seja, nós sobrevivemos da venda da nossa força de trabalho, né? Seja para o setor privado, seja para o setor público. E como assalariados, nós dependemos da justa recomposição do poder de compra, né? Porque a partir do momento que você tem uma inflação que existe na maior parte do mundo moderno, né, em quase todos os países, que corrói esse poder de compra com menor ou maior apetite, mas que faz uma redução desse poder de compra, se você não tem um reajuste do quanto se recebe, que fique claro que não se busca aqui aumentar o patamar ou remuneratório ou poder de compra. O que se quer é recompor algo que foi perdido durante 2 governos que foram muito sensíveis para os auditores fiscais e para os servidores do Executivo Federal como um todo, que foram o governo Temer e o governo Bolsonaro. Então, quando veio o governo atual do presidente Lula e abriu-se essa possibilidade de se promover um reajuste aos servidores públicos em geral, nós, auditores e auditoras fiscais, achamos por bem que fôssemos contemplados, né? Era algo um pouco até, para nós, cristalino, né? Infelizmente, não foi o que aconteceu. Houve um primeiro reajuste inicial, né, que basicamente contemplou uma atualização, um respiro, né, no orçamento das famílias, dos servidores públicos. Na sequência, abriu-se uma rodada de negociações com o Ministério da Gestão e Inovação e, infelizmente, não sei se proposital ou não, mas houve uma confusão junto ao MGI pelo fato daquele ministério ter aceitado a nossa regulamentação do bônus, que era um acordo antigo, pactuado lá em 2016, esse aceite do bônus, ele não teve nenhuma vinculação com o processo atual de reajuste salarial, que fique claro, foi algo que foi gestado lá no apagar das luzes do governo Dilma, né? Então, o que houve pelo governo atual foi meramente o cumprimento de algo que havia sido pactuado lá atrás, e, por conta disso, né, o MGI, ele, infelizmente, se nega a abrir uma mesa de negociação conosco até o presente momento, que foi o que gerou escalada na mobilização e essa situação de greve que tanto prejudica a sociedade, e é uma situação com a qual nós queremos, né, nós como servidores públicos, mas antes de tudo cidadãos desse país, a gente quer que tenha uma resolução rápida para que impacte, né, o menor possível em todos os afligidos. Da minha parte, acho que é isso. Eu vou passar a palavra para os demais componentes aqui da mesa. Obrigado, deputado. Obrigado, Gabriel. Passar para a Assunta agora. Boa tarde à mesa, deputado Gianazzi. Boa tarde, deputado. Muito obrigada por essa honra. E o senhor esteve na nossa posse, nos honrou com a sua presença e agora cumpre o seu compromisso de fazer essa audiência pública nessa Casa Paulista, muito importante para nós no Estado de São Paulo. É uma honra muito grande e é um prestígio muito grande. Meu vereador também do Estado da cidade de São Paulo, muito obrigada. Meus companheiros de luta, de mesa e de dia a dia, boa tarde. E boa tarde a todos os colegas que
atenderam o convite do nosso deputado estadual Gianazzi. É muita honra a gente estar aqui e um apoio muito importante para o nosso movimento reivindicatório. E como não vou tomar mais tempo, o nosso presidente disse muito bem por que nós estamos em greve. Nós estamos apenas reivindicando isonomia com as demais carreiras que tiveram seu reajuste na esplanada, no Executivo Federal, e somente nós ficamos e não temos o reajuste como todos tiveram. É isso que a gente quer. O que nós trabalhamos, fazemos a nossa parte. Hoje estou aposentada, mas eu reconheço tanto que os nossos colegas hoje estão enfrentando, né, nos aeroportos, nos portos, e é muito importante o nosso apoio a esses colegas, porque nós também, no passado, já fomos para o enfrentamento e a gente sabe como é que é. Estamos todos com o mesmo objetivo de que a nossa carreira, que a nossa categoria tenha o tratamento de todas as carreiras do Executivo Federal, nem mais, nem menos. Não recebemos reajuste. O que nós tivemos foi simplesmente o cumprimento de um acordo firmado lá em 2016. Ficamos todos esses anos sem nenhuma regulamentação de uma parte da nossa remuneração. O vencimento básico é um direito de todos. Então, que o nosso governo, o nosso ministro, tenho certeza que, com o apelo aqui da nossa Assembleia Legislativa, vai nos unir, vai ouvir, e será uma força muito, muito importante, uma força de São Paulo. Obrigada, deputado. Muito obrigada. Assunta, muito obrigado. Passar para a Beatriz agora, que é sua vizinha. Boa tarde a todos. Primeiramente, vou prestar minhas homenagens ao nosso deputado, que, como eu, fui professora, ele é professor. Profissão que todos nós reconhecemos pela importância que tem na formação nossa e de nossos jovens, nossos filhos, nossos netos. Lembrando o nosso imperador, que dizia: se eu não fosse imperador, seria mestre-escola, professor. Na figura dele, presto minhas homenagens a todos os professores desta terra. Em seguida, o nosso vereador desta cidade que moramos, dessa pujante cidade, minhas homenagens. Ao nosso presidente da ADS São Paulo, que nos representa muito bem, meus cumprimentos. A nossa presidente da Associação Paulista dos Auditores Fiscais, também rendo minhas homenagens. Essa batalhadora, guerreira, que todos conhecemos. Enfim, a vocês todos, nossos colegas, nesta luta que procuramos, almejamos o reajuste devido e justo que merecemos. Nós não queremos um valor além da reposição da inflação, porque tudo o que consumimos, todas as nossas contas tiveram reajuste. E o nosso salário, que é um dos menores de todos os riscos, é o menor de todos os riscos do Brasil, não teve reajuste. Seria uma perseguição aos auditores fiscais, a nossa categoria, a nossa classe, que é a mais importante de um Estado. Ela é responsável pela arrecadação dos valores que custeiam as políticas públicas desta terra. Por que não conceder o reajuste já oferecido a todas as outras categorias? Estamos aqui revoltados até. Nós não merecemos esse tratamento do governo. Nós merecemos, sim, um tratamento igualitário. Ninguém quer ser melhor do que ninguém. Nós merecemos e vamos conseguir. É terrível saber que a gente precisa fazer uma greve para obter um direito já concedido aos outros.
Então, vamos continuar firmes, vamos batalhar, que nessa luta a gente precisa ganhar. E não vamos esmorecer, porque se a gente desistir, a gente não consegue mais nada além do que já temos, quer dizer, aquilo que não temos, né? Muito obrigado a todos e vamos juntos conseguir mais uma vitória. Até o fim. Obrigado, Beatriz. Passar a palavra agora para o Marcos Dantas, que é o coordenador nacional de mobilização. Isso. Muito obrigado, deputado. Cumprimento e agradeço esse espaço democrático aqui na Casa do Povo de São Paulo. O vereador também, Gianazzi, cumprimento e agradeço a presença. E eu gostaria, os meus colegas, eles falaram da justiça do nosso pleito. E eu, como coordenador de greve, vou falar do preço do nosso pleito. Lamentavelmente, quando uma categoria, como os auditores fiscais, entra em greve, isso tem um custo para a sociedade brasileira. E eu felicito muito o deputado Gianazzi, que, historicamente, sempre esteve junto dos trabalhadores, dos servidores, nas suas lutas justas, né? Por reconhecimento, por remuneração. Mas hoje eu felicito, além disso, deputado, porque o senhor está representando o povo de São Paulo, nesse momento, de modo a abreviar, e eu vou citar números, porque como auditor fiscal nós lidamos com números, vou apenas pedir para usar os números que eu tenho aqui, uma vez que a memória, a Covid levou. E hoje em dia é uma memória de galinha velha, lamentavelmente. Mas, deputado e vereador, vocês moram e vocês representam o povo de um estado pujante e de uma cidade rica. Mas o resto do Brasil não é assim. E o resto de São Paulo também não. Eu vou dar um exemplo. No mês de fevereiro, agora, o Fundo de Participação dos Municípios, a segunda parcela do Fundo de Participação dos Municípios, teve uma queda de 27%. Isso significa 500 milhões a menos que os prefeitos do Brasil, e, portanto, alguns do Estado de São Paulo, tiveram a menos para as suas políticas públicas. Curiosamente, a greve dos auditores fiscais está completando 90 dias. E o Fundo de Participação dos municípios e dos estados, eu citei apenas dos municípios, mas o dos estados também tem essa mesma conexão. O Fundo de Participação dos municípios, ele é composto por imposto de renda e por IPI. Dois dos impostos mais difíceis de arrecadar, porque exige uma pressão fiscal violenta. E quando os auditores fiscais entram em greve, essa pressão arrefece. Naturalmente, esses dois impostos deixam de ser... As pessoas esquecem de pagar. E, consequentemente, o povo das cidades do Brasil, algumas das 600 do estado de São Paulo, terão 500 milhões a menos apenas agora em fevereiro. Então, deputado, não apenas em solidariedade a nós, auditores, mas em respeito ao povo do estado de São Paulo e aos 600 prefeitos, 40 são muito ricos, mas 600 a gente considera que o fundo de participação é relevante para eles. Eu acho que o gesto do senhor em trazer essa discussão a público é muito válida. E apenas para ilustrar um outro fato, eu estou preocupado aqui com o tempo, mas, enfim, acho que ainda temos alguns minutinhos. Apenas para ilustrar um outro fato, aqui no estado de São Paulo, algumas cadeias logísticas, sobretudo aquelas que têm conexão com o comércio exterior, estão parando. Alguns empresários estão reclamando que os insumos que antes chegavam no mesmo dia, dada a eficiência da Receita Federal, em função da nossa greve, vou só citar o exemplo do Porto de Santos. As cargas no Porto de Santos hoje estão demorando 40 dias para serem desembaraçadas em média. O que significa um custo para as pessoas do Estado de São Paulo, para os empresários do Estado de São Paulo, que será repassado para a população do Estado de São Paulo e que, no limite, poderá gerar desemprego
aqui no Estado de São Paulo. Então, quando uma greve dos auditores fiscais, e já concluindo, quando a greve dos auditores fiscais se estende muito, os efeitos tristes, desagradáveis e que nós não desejamos são muito fortes para o povo brasileiro e também para o povo de São Paulo, ainda que sejamos um Estado muito rico. Então, eu louvo a sua atitude em trazer essa discussão a público em defesa do povo do Estado de São Paulo. Muito obrigado. Obrigado, Marcos Dantas. Passar a palavra agora para o vereador Celso Gianazzi, que também é auditor fiscal aqui do município. Boa tarde a todas e todos. Vou ficar aqui em pé por causa do monitor, para que vocês possam me ver e eu possa vê-los também. Bom, gostaria de primeiro saudar aqui meus colegas de mesa, né, que falaram muito bem, né, da importância do cargo do auditor fiscal para o Brasil. Saudar aqui a iniciativa do professor deputado Carlos Gianazzi de trazer para a Assembleia Legislativa do maior estado do nosso país essa discussão, né, trazer para cá a importância que é essa carreira típica de Estado. E eu, com muita tranquilidade, já falei com o Gabriel na posse, a Assunta, nós tivemos a posse dessa nova diretoria, que tem uma missão assim, difícil pela frente, são muitos desafios, mas uma importante também, porque, como auditor fiscal, sou auditor fiscal concursado aqui do município de São Paulo, a gente sabe da importância da carreira típica de Estado, porque são os auditores fiscais que trazem recursos públicos no combate à sonegação, no combate à elisão fiscal, no combate à fraude, trazem recursos públicos para as políticas públicas, porque sem auditor fiscal não há recurso para a saúde, não há recurso para a educação, não há recurso para a cultura, para a assistência social e para todas as políticas públicas. E o que nós vimos, foi muito bem dito aqui já pelo Marcos Dantas, o próprio presidente Gabriel trouxe, um processo que não é por acaso, é um processo de enfraquecimento da administração tributária, da fiscalização, do controle, lá de governos, dos dois últimos governos, que enfraqueceram, quiseram enfraquecer a fiscalização aqui, afrouxar a fiscalização para que grupos fraudadores, sonegadores, fizessem uso desse enfraquecimento. Tanto é que o próprio presidente nacional, o Dão Real, ele fala em números, né, são quase, Gabriel, são quase 7 mil auditores fiscais no Brasil inteiro, de uma carreira que já teve quase 15 mil. Então, o número é muito baixo, não se faz concurso público, não se investe. Olha, e eu vou dar uma experiência minha como auditor fiscal, que a gente, como auditor fiscal, acaba dos nossos próprios salários fazendo formação, pagando cursos para que a gente possa se aperfeiçoar. Diversas vezes, a gente já esteve em situações de sentar à mesa com sonegadores, fraudadores, com um corpo jurídico gigante deles, e você sozinho, representando o Estado, ter que dar conta daquilo, ter que combater aquela fraude, aquela sonegação, e se impor como autoridade fiscal. Então, você precisa estar valorizado, você precisa ter uma remuneração. E o que o sindicato tem feito aqui, tanto aqui em São Paulo, como a direção nacional, não é cobrar salário, é cobrar a recomposição das perdas que vocês tiveram nesse período. O bônus, a gente acompanhou a questão do bônus, durou quase 7 anos essa luta de vocês por um bônus que estava represado lá na época do final do governo Dilma. Então, do bônus não se fala mais, né? Se fala com os aposentados, que também merecem essa participação maior do bônus, que deram a sua contribuição em toda a sua carreira como auditor fiscal, então eles merecem um bônus. Agora, o que está sendo falado aqui, o que está sendo colocado, é a recomposição, e que a gente vai também, através da Câmara Municipal, Gabriel, fazer uma moção, um pedido também da Câmara Municipal de São Paulo, a maior Câmara Municipal da Federação, para que o próprio ministro Fernando Haddad abra essa mesa de discussão, o secretário Barreirinhas, que é colega nosso, aqui, procurador do município de São Paulo, abra essa negociação, que o presidente Lula abra essa negociação, a MGI, faça essa negociação com vocês, ouça o pleito da carreira e atenda a reivindicação de uma carreira tão importante como é a carreira de administração tributária aqui, que, repito, não é uma pauta corporativista, porque sem atividades dos auditores fiscais, não há dinheiro para a saúde, para a educação e para muitas políticas públicas que a gente precisa no nosso país. Então, nossa solidariedade total a essa luta de vocês, e a gente vai fazer
esses encaminhamentos também pela Câmara Municipal, com os vereadores da Câmara Municipal de São Paulo também, pressionando, né, pedindo ao governo federal para que urgentemente abra essa mesa de negociação, atendendo o pleito da categoria. Então, parabéns pela mobilização de vocês, parabéns pela atuação que vocês têm em todo o nosso território nacional e o sindicato que tem feito um trabalho brilhante, né, brilhante, fazendo a educação, levando a conscientização da nossa população também para a importância que é da carreira típica de Estado dos auditores fiscais. Então, parabéns e conte com o nosso total apoio também nessa luta. Obrigado, Celso. Nós temos aqui uma participação via vídeo da deputada federal Luciane Cavalcante, que é do PSOL também, acho que esteve na posse de vocês. Ela está em Brasília agora, está tendo votação, mas ela fez questão de gravar um vídeo, ela nem ia conseguir entrar ao vivo, porque ela está em uma comissão. Ela acabou de mandar um vídeo, dá para colocar o vídeo dela? Ela é aqui de São Paulo também, é professora, é servidora pública e quer manifestar o apoio à greve. Quero aqui prestar a minha solidariedade a todos os auditores fiscais da Receita Federal que estão no movimento legítimo de greve. Fazer um apelo ao Ministério da Fazenda e ao Ministério de Gestão e Inovação que abram negociações, que recebam as lideranças para que a gente possa voltar à normalidade dessa função que é essencial, que é quem fiscaliza a arrecadação para direitos fundamentais como a saúde, a educação e também preserva e atua no meio ambiente, ainda fortalecendo todas as transações comerciais. Os auditores da Receita Federal, eles exercem uma função essencial. Então, eu quero aqui prestar minha solidariedade e pedir que as negociações sejam reabertas. Presidente. Muito bem. Foi até melhor que ela falou direto do plenário, então, né? Sabe que nós convidamos alguns parlamentares, né, logicamente, da oposição, e eles não... mas isso é uma bola dividida, porque nós somos base do governo e vai criar um mal-estar, não sei o quê. Eu falei, não, gente, o partido ele tem que estar a serviço dos trabalhadores. Entre o partido e a luta dos trabalhadores, a gente tem que ficar sempre do lado dos trabalhadores. Entre o governo e a luta dos trabalhadores, porque senão não tem sentido. Então, tem que ter coerência. Coerência é fundamental na política, né? Então, eu quero até pedir desculpas pelo esvaziamento dos parlamentares. Muitos se acovardaram, né? Se acovardaram e não participam, não querem se expor, se indispor com o governo. Infelizmente, é isso que acontece. Mas nós estamos aqui, os três são do PSOL, a deputada Luciane Cavalcante, o Celso e eu. E nós não temos nenhum problema com isso, não. Quando é a luta dos trabalhadores, a gente tem lado, sempre, né? Então, agora... Obrigado. Deputado, só antes de o senhor falar, eu só pedir licença para vocês, licença mesmo, que estamos em votação lá na Câmara Municipal, mas eu fiz questão de vir aqui fazer essa saudação com vocês. Eu tenho que voltar para lá para poder votar nos projetos que estão hoje em tramitação lá na Câmara Municipal. Mas contem com o nosso total apoio também. Parabéns aqui à luta. Obrigado, Celso. Então, vamos agora para a segunda parte da nossa audiência, que é vocês falando a palavra franqueada. Só falar o nome, né, e a palavra aberta. Ele só levanta a mão. Então, pode falar. Boa tarde. Fala no microfone, só porque para todo mundo ouvir que boa tarde. Gente assistindo o programa. Em nome o Gabriel já está representando o Científico Nacional na mesa, mas eu queria reafirmar o agradecimento do Científico Nacional ao deputado Carlos Gianazzi por a abertura desse espaço aqui, né? Também queria homenagear a presença da Anfip e da Pafisp aqui nessa mesa, muito importante nessa luta com a gente, e o colega Marcos Dantas, que brilhantemente conduz o nosso Comando Nacional de Mobilização. O Gabriel, colega de direção nacional, nem preciso cumprimentar mais. Né? Essa semana a gente está com 90 dias de greve. Esse é um marco que simboliza a nossa luta por uma justiça que nós estamos buscando, né? Mais uma vez, a gente teve que recorrer à greve pelos nossos direitos. Como disse o nosso presidente Dom Real, a gente deixar a Receita para trás. Mas a gente não vai deixar que essa situação permaneça com o apoio de vocês, né? Porque a gente vai até a luta, até a vitória, né?
Eu também queria fazer uma colocação em relação aos aposentados, que eu sou aposentado, da importância dos aposentados nessa luta da nossa categoria, tanto na participação dos atos públicos, né, como na contribuição para o fundo de greve, que dá saúde financeira para os colegas que estão em greve. E queria dizer que dessa união, juntos, iremos até a vitória. Obrigado. Obrigado. Tem mais? Tinha levantado a mão? Tem também o microfone. Podem usar os microfones. Boa tarde a todos. Deputado, também agradecer pela abertura do espaço aqui para nós. Não vou falar nada sobre a nossa atividade, já foi falado, muito bem falado por vocês, mas vou falar como um aposentado, um brasileiro aposentado. Me aposentei em 2015 com 44 anos de trabalho, sem nenhuma interrupção, e 44 anos de trabalho para os homens começou a ser exigido a partir de 2021 ou 2022. Eu me aposentei em 2015. E eu considero assim uma tremenda de uma falta de respeito com o ser humano por parte do governo, porque que o aposentado, o servidor público, não pode ter aumento todo ano, sendo que a iniciativa privada, o RGPS, todo ano tem aumento. Ele não é grande? Não é grande, mas tem todo ano uma pequena correção. E o nosso, nós temos que fazer greve, nós temos que brigar, nós temos que ficar reclamando de uma coisa que é um direito do ser humano, um direito de um trabalhador. Está na Constituição. Sim. Então, é triste, é horrível isso. Eu já fiz greve, fui para a rua aqui, eles falaram que servidor público é vagabundo, não trabalha ou é ladrão. Então, para a sociedade, nós somos só essas três coisas. Nós não somos seres humanos, nós não comemos, nós não dormimos, nós não vestimos, nós não temos gasto com saúde e nada. Por isso que nós não precisamos ter aumento. Acho que é isso que o governo pensa. Muito obrigado. Tem mais? Tinha levantado a mão. Boa tarde. Muito obrigado por nos receber. É uma honra realmente a gente ter alguém que possa levar a nossa luta mais além a quem realmente nós temos que endereçar essas coisas. Eu só queria mencionar uma coisa. É a segunda vez que eu venho à Assembleia Legislativa de São Paulo. Por coincidência, a primeira vez foi ali por volta de 1970, em greve de professor. E, novamente, estou aqui por conta de uma greve. Eu lembro das suas palavras iniciais de que o trabalhador precisa ter uma representação, especialmente uma representação sindical, porque nós temos a única coisa para oferecer é a nossa força de trabalho. E nós precisamos nos unir sempre para que essa força de trabalho, através da união, faça a contraposição ao outro lado, seja na iniciativa privada, seja no governo. Então, é apenas esse semi-desabafo, digamos assim, mas uma lembrança também de que precisamos lutar enquanto trabalhadores que todos nós somos. Agradeço mais uma vez, espero que, de fato, nós consigamos chegar, fazer nossas vozes e os nossos pleitos chegarem onde deve, onde pode ter solução. Que, basicamente, no nosso caso, isso se encontra a nível de Ministério da Fazenda, MGI, e a nível de presidência, evidentemente. Né? Então, mais uma vez, muito obrigado e parabéns pela iniciativa. Obrigado. Então, antes da próxima intervenção, eu queria dizer que a greve de vocês já tem 91 dias e nós já acompanhamos e apoiamos muitas greves. Aliás, todas as greves que são realizadas aqui no Estado de São Paulo têm o nosso apoio, seja de trabalhadores da iniciativa privada, das redes municipais, do Estado, dos federais. Nós apoiamos aqui, fizemos também audiências públicas defendendo a greve dos servidores dos institutos federais de educação e das federais, dos professores, dos funcionários. Mas teve uma greve aqui que foi um marco para nós, a de vocês tem 91 dias, teve a do Judiciário Paulista, em 2010, que nós acompanhamos, que teve 127 dias de greve. Foi a maior greve, talvez, do Estado de São Paulo, e uma da educação, você citou de professores, que foi em 2015, 2014, 2015, que foi uma greve de 90 dias. Né? Mas essa do Judiciário foi a maior de todos os tempos. Quando terminou a greve, nós não conseguimos, eles não conseguiram o atendimento das reivindicações. Mas depois ela teve uma repercussão, uns 4, 5 meses depois,
foi uma greve vitoriosa, não naquele momento, mas depois a categoria conseguiu o atendimento de uma boa parte das reivindicações, porque houve ali um acúmulo, né, de organização. Me lembro que, sobretudo, os servidores do interior estavam todas as quartas-feiras em frente ao Fórum João Mendes, ali na Praça João Mendes, fazendo assembleias. Eles vinham de longe, de Presidente Prudente, vinham da Baixada Santista, das regiões mais distantes do estado de São Paulo. Foi uma greve muito importante, né? Eu estou dizendo isso porque a greve de vocês já dura 91 dias, dá a impressão que há um desgaste, é lógico, há um esgotamento, mas dizer para vocês que essas greves costumam ser vitoriosas, viu? Talvez não no momento, mas ela acumula força para o momento seguinte. Mas eu tenho certeza que o governo vai ter que atender às reivindicações de vocês, porque os efeitos já estão sendo sentidos, né, na economia, as pessoas já estão reclamando, e é bom, porque a greve tem que ter algum efeito, ela tem que fazer barulho e tem que ter algum efeito, senão ela não é atendida. E sobre a questão dos aposentados também, né, nós estamos também na luta, que vocês devem estar acompanhando, as ADINs que estão sendo julgadas pelo Supremo Tribunal Federal em relação ao confisco das aposentadorias e pensões de quem ganha abaixo do teto do INSS. Tem 3 ADINs, na verdade já houve o julgamento, só falta o julgamento final, não, né? 6 ministros já manifestaram o voto favorável ao fim desse confisco, dizendo que é inconstitucional, e apenas 3 ministros que se manifestaram a favor. Falta só o voto do Gilmar Mendes. Mas essa é uma luta importante, porque afeta a maioria dos servidores públicos, mas tem uma outra que antecede essa e que, para nós, também é uma pauta prioritária, que é a revogação da emenda 41, que confisca quem ganha acima do teto do INSS, que atinge também uma parte do funcionalismo público, que, aliás, foi o motivo da fundação do PSOL, o partido que eu faço parte. Vocês lembram, acompanharam, né, quando no primeiro governo do Lula essa emenda foi aprovada. E o Brasil é o único país do mundo, até onde eu saiba, que confisca aposentadorias de quem já se aposentou. Isso não existe, não tem sentido. Então, é uma luta também que a gente tem travado, a gente já fez audiências públicas aqui, e com a deputada Luciane Cavalcante também para revogar esse confisco de quem ganha acima do teto. A gente está nessas duas lutas, quem ganha abaixo, quem ganha acima também, uma luta prioritária para nós. Mas quem tinha levantado a mão, ele... Boa tarde a todos. Obrigado ao deputado Gianazzi pelo espaço que deu aqui. Meu nome é Aníbal, eu sou da Delegacia Sindical de São Paulo, do Sindifisco. Assim, a gente fica surpreso com o descaso que o governo trata a gente muitas vezes, né? A gente está desde 2016, 2017 esperando a resolução do bônus. Quando o bônus se resolveu, a gente pensou que a casa ia ser pacificada, a gente finalmente, depois de 7 anos, ia poder voltar a trabalhar normalmente. A gente tem essa surpresa de ser esquecido na questão do vencimento básico, né? O governo quer fazer crer que o reajuste do bônus foi suficiente, que não precisaria do vencimento básico, que a gente sabe que não é verdade. O bônus ele é uma gratificação por desempenho e ele pode ser 100%, mas ele pode não ser 100%, ele pode ser 50%, dependendo do que acontecer no dia a dia da Receita. Então, assim, a gente não pode ter uma grande parte do nosso salário vinculado a uma gratificação variável, né? Isso é uma grande preocupação que a gente tem também, uma gratificação variável, que para a aposentadoria ela não vai ser integral ao longo prazo, então a gente tem uma grande preocupação, né? E a gente sabe que a Receita Federal é um órgão extremamente importante, né? A gente representa 70% da arrecadação do país, a gente fiscaliza a Previdência, a gente está nas fronteiras ali combatendo o descaminho, contrabando, tudo isso. Então, assim, e a gente faz isso num país com dimensões continentais, com 7 mil auditores. E faz isso da melhor forma que a gente consegue, de uma forma que funciona, né? E a gente sabe que, assim, a gente fica numa situação que a gente está entre 2 pontos, né? A gente contraria o interesse econômico, e talvez por isso a gente tenha tanta dificuldade, ao mesmo tempo que a gente é fundamental para o Estado, porque o Estado precisa de arrecadação e precisa de dinheiro. E a gente sabe que, no longo prazo, uma Receita Federal fraca vai representar
fatalmente uma diminuição na arrecadação, porque a arrecadação ela nunca é... As pessoas falam muito em arrecadação espontânea, mas a gente sabe que a arrecadação ela não é espontânea, ela é induzida. Se as pessoas souberem que não existe fiscalização, as pessoas não vão pagar imposto. Então, a gente fica surpreso com o tratamento que a Receita Federal tem. E a gente espera que isso se resolva logo, porque ninguém aguenta mais fazer greve, ninguém quer fazer greve, a gente quer trabalhar, a gente só quer ter o reajuste no vencimento básico, que é um direito básico ali. A gente, como já foi falado pela mesa, a gente não quer nada além... A gente não quer um ganho de remuneração, a gente só quer a recuperação das perdas dos últimos anos, que foram enormes aí com a inflação. A gente teve inflação durante desde a pandemia, a gente está sem reajuste do vencimento básico, eu não sei se o pessoal lembra, desde 2018, 2019, e a gente teve uma inflação de 30%, 40% nesse meio tempo. Então, assim, é isso que a gente quer. Na realidade, a gente está pedindo menos do que a inflação, no fim das contas. É um pleito justo e a gente espera que o governo nos atenda para que a gente possa voltar a cooperar com o país, né? Porque é uma coisa que a gente não queria deixar de fazer. É isso. Obrigado. Tem mais? Boa tarde a todos. Obrigado, nobre deputado, pela acolhida. E apenas mencionar que nós temos um fundo de corte de ponto robusto e que esperamos não bater esse recorde de 127 dias do Judiciário. Mas, se for necessário, bateremos esse recorde. É isso, tá bom? Boa tarde a todos. E é uma honra estar com o senhor, deputado. E eu acho que o senhor falou em Judiciário, eu me levantei. Uma das coisas que eu achei assim, um abuso do poder, da administração, foi nós, colegas, entramos com um processo sobre o reconhecimento da paridade do bônus de eficiência. Nós ganhamos, em última instância, não houve recurso da União e, depois de implementado em folha de pagamento, tá? O MGI foi lá e, num abuso total, simplesmente cortou o pagamento. Nós entramos com vários recursos administrativos. Até hoje, nós não tivemos a recomposição desse pagamento. Quer dizer, a única coisa que justificaria seria uma rescisória, isso depois de julgada pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal. O que não houve, sem nenhuma justificativa, eles simplesmente cortaram o nosso pagamento de uma decisão julgada em último recurso irrecorrível pela União. E até hoje nós não tivemos decisão sobre isso daí. A nossa colega Josane levou o problema para o DECIPEX. Me parece que foi o DECIPEX que cortou essa remuneração e a gente está nessa espera. Eu achei um absurdo isso daí. Como é que não se respeita uma decisão judicial que passou em trânsito julgado? Muito bem. Quando eu falei da greve do judiciário, gente, a greve dos servidores do judiciário, viu? Não dos juízes, dos desembargadores, dos escreventes, dos oficiais de justiça. Deputado, boa tarde. Queria agradecer mais uma vez a sua colaboração, a sua abertura aqui no Parlamento do Povo de São Paulo, que tão gentilmente nos está recebendo e apoiando a nossa greve. Queria só trazer um dado importante em linha com o que o nosso colega Marcos Dantas havia falado em números. A Receita Federal, em 2024, arrecadou 2,7 trilhões. Eu vou repetir, 2,7 trilhões de reais. Isso dá um pouco mais de 200 bi na média por mês. O custo para o governo federal nos trazer o que nós estamos há 90 dias, 91 dias buscando, não chega a 0,1% desse valor. Se a União fosse uma empresa, o Departamento da Receita Federal, aliás, um dia já se chamou o Departamento da Receita Federal, os mais velhos aqui
me corrija se eu estiver errado, o departamento dessa empresa União estaria rendendo demais para os donos dessa empresa, ou seja, ele custa menos de 0,1% daquilo que ele arrecada. Então, só para a gente ter isso em mente, colegas, a importância que nós temos para o Estado brasileiro é enorme, é valiosíssima. E eu não tenho a menor dúvida de que a manutenção dessa situação que nós estamos vivendo hoje, como greve, como categoria, a manutenção disso só fará mal à sociedade brasileira. Era isso. Obrigado. Obrigado. Tem mais? Palavra aberta. Olá, Roberto Casai, da Delegacia Sindical aqui, do Sindifisco Nacional em São Paulo, né? É importante também colocar que essa questão do reajuste, que é um direito constitucional a esse reajuste, a recomposição do poder de compra dos nossos salários, das nossas remunerações, né? Ela além de justa, ela tem também o apoio da administração da Receita Federal, que reconhece essa importância dos auditores fiscais e a importância dessa recomposição. Portanto, dentro da estrutura da Receita Federal, o apoio é integral a essa recomposição por parte do governo, e o que nós observamos é essa má vontade, essa questão política que a gente entende que está ocorrendo no sentido de nos negar essa recomposição. Portanto, é de direito, é constitucional e é uma união dentro da nossa casa pela recomposição. É isso. Obrigado. Boa tarde, deputado. Boa tarde, colegas. É um prazer, uma satisfação. Agradecemos ao deputado abrir espaços para que a Câmara de São Paulo faça esse movimento e alerte o Brasil, alerte a União dessa situação. Eu gostaria de dizer, de tudo que foi falado, realmente foi muito descrita, muito definida a importância da Receita Federal para o país, isso não há dúvida. Foi falado em recomposição, mas pouca gente aqui falou, eu não escutei, que todas as demais carreiras do serviço público que estão no vencimento básico vão receber de 19% a 29%. A única carreira que ficou de fora foi a da Receita. Justamente a Receita que faz todo o trabalho, que traz todos os recursos para que a União pague esses servidores e faça todo o serviço para a nação, para a sociedade. É isso. Obrigado. Vocês levantaram uma questão importante, gente, que o artigo 37 da Constituição Federal obriga todos os entes federativos, municípios, estados e a União a fazer essa reposição, né, pelo menos das perdas inflacionárias. Eu sei que não há lei de database para os servidores da União, mas, por exemplo, o Estado de São Paulo tem uma database, tem uma lei estadual da database salarial, que é agora no dia 1º de março. Nós estamos em várias campanhas salariais com várias categorias aqui em São Paulo. Tem a lei estadual e o artigo 37. Mas seria muito bom um reforço, né, de uma lei federal também. Eu não sei como que essa lei não foi aprovada até hoje, que ela reforça o artigo 37. Mas se já tem também, se o artigo 37 já vale para a União, também nem há talvez necessidade, é só um reforço a mais. Mas queria frisar isso, né? É lei, reposição das perdas inflacionárias, e o governo está cometendo aí uma improbidade administrativa, não respeitando a legislação. Quem mais tinha levantado a mão? Para a gente já partir para os encaminhamentos finais da nossa audiência. Mais alguém? 1, 2, 3. Então, voltamos aqui para a mesa, pessoal. Olha, como eu disse, nós vamos fazer o encaminhamento das notas taquigráficas e da cópia do vídeo aqui da TV Alesp para o presidente da República, o presidente Lula, para o Haddad, Fernando Haddad, que é o secretário da Fazenda, e para o Ministério da Gestão e Inovação, né, exigindo, né, que a pauta seja atendida. Nós vamos fazer isso
Vamos repercutir aqui na tribuna da Lesp a audiência de vocês, o pleito, as reivindicações e outros encaminhamentos que vocês sugerirem também. A deputada federal já fez um pronunciamento, falou que vai fazer um outro mais prolongado, que ela fez um dia à parte ali, mas ela vai fazer um de tribuna, falando, né, e exigindo que as reivindicações sejam atendidas. O vereador Celso Genasi vai fazer na Câmara Municipal também uma moção de apoio à greve, que será encaminhada para o governo federal. Mas nós estamos abertos aqui a outras sugestões também e outros encaminhamentos. Passa a palavra, então, para o Gabriel, que a gente já vai partindo para o encerramento, para liberar vocês aí. Obrigado, deputado. Reitero a honra de estar aqui presente, ombreando os meus pares, auditores fiscais e auditoras fiscais da Receita aqui presentes, demais interessados. Muito obrigado, deputado, pela participação. Eu sei que o vereador Genasi não está mais presente, mas também agradecemos demais a disponibilidade dele e a ajuda que ele nos presta hoje e sempre junto à Câmara Municipal de São Paulo. E eu gostaria de, já rumo aos encaminhamentos finais, passar um prisma talvez um pouco diferenciado. A gente tratou um pouco do impacto aduaneiro da greve, mas eu, como aduaneiro, né, eu tenho uma passagem breve pelos tributos internos, mas a maior parte da minha carreira junto à Receita Federal foi na aduana, cerca de 10 anos de aduana, e é muito importante a gente repassar esse impacto, né, da mobilização. E aí na aduana não se trata de uma greve, porque nós fazemos, né, greve na área de tributos internos, né, mas na aduana é uma operação padrão, ou seja, o aduaneiro ele tem um viés diferente pelo fato dele não cessar as suas atividades, mas intensificá-las. E como isso é desgastante para o auditor fiscal que está lá na ponta, não que seja menos desgastante para o colega que está em greve em tributos internos, mas a gente sabe que onera demais você estar naquele embate com os contribuintes, com os intervenientes, e como isso é deletério para a sociedade como um todo, porque aumenta em demasia todo o custo da logística de comércio internacional. A gente vive hoje numa sociedade plenamente globalizada, né? Então, muito do que a gente consome é fruto do comércio internacional. Nós somos um país que foi moldado, ainda como Brasil colônia, por tratados internacionais e voltado para a exportação. Então, o comércio internacional ele sempre foi muito forte e muito impactante para a nossa economia. E eu quero deixar essa informação, caso os colegas aqui presentes e quem está nos acompanhando à distância talvez não tenha, segundo estudos do Sindicato dos Despachantes do Estado de São Paulo, a cada dia que uma carga fica parada sem ser desembaraçada, aumenta-se em média 2,1% o custo dessa carga. E isso, quem paga é a sociedade, porque esse interveniente, né, esse importador que vai ter esse custo aumentado, ele vai direcionar, deslocar esse custo para o consumidor final. Então, como é custoso para a sociedade essa greve dos auditores e como isso tem que ser equacionado o mais rápido possível. Agradeço mais uma vez à mesa, agradeço mais uma vez ao deputado por todo o apoio sempre presente. O Sindifisco Nacional e toda a categoria de auditores fiscais da Receita Federal sempre se coloca à disposição para a sociedade e para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para o que for necessário. Obrigado, pessoal. Passar para a Assunta, fazer ainda uma consideração. Bom, em nome da PAFISP e do Sindifisco Nacional DS São Paulo, eu só tenho a agradecer, deputado, por esse grande apoio que o senhor está nos proporcionando. É inédito na nossa carreira, acho que pela primeira vez nas nossas greves nós temos um apoio de peso da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e da Câmara Municipal da cidade de São Paulo. Isso é muito importante. Muito obrigada a todos e a nossa solidariedade e o nosso apoio a todos os colegas que estão em greve e que a gente quer que resolva, né? Para o nosso bem, para o bem da sociedade e para o bem de todo mundo. Muito obrigada, deputado. Muito obrigada mesmo. Obrigado. Assunta. Marcos. Deputado, agradecer é o default, mas eu vou além. O Rissato falou da aduana, eu sou aduaneiro, mas eu vou falar de governo. Eu sei que o deputado faz parte de um partido que não é o partido do presidente Lula, mas está num espectro, eu diria assim, próximo, de apoio. Então, o deputado,
com certeza, tem até a prerrogativa da proximidade para dar o seguinte recado ao presidente Lula. Daqui a 50 anos, ninguém vai lembrar do presidente Lula pelo Bolsa Família. Daqui a 50 anos, ninguém vai lembrar do presidente Lula pela Minha Casa Minha Vida. Daqui a 50 anos, o legado do presidente Lula será ou seria ter feito a reforma tributária. A reforma tributária depende fundamentalmente dos auditores fiscais da Receita Federal darem uma cota extra de sacrifício, porque nós vamos trabalhar fora do nosso escopo, administrando os tributos que existem e planejando e calculando e criando normas daqueles que virão. Então, é um pedido pessoal. Encaminhe ao presidente Lula que o legado político dele, por uma birra do MGI, está em risco. E que nós, auditores fiscais, nenhum de nós gostaria de estar nessa situação. Para nós, a reforma tributária é importantíssima, mas a humilhação que está sendo feita sobre nós é tão grande que a nossa indignação também tem que ser. E o legado do presidente Lula está em risco. Beatriz. Deputado, obrigada pelo importante apoio, porque o nosso pleito depende de pessoas poderosas. E todas elas, quase todas, vou dizer, são aqui do Estado de São Paulo. O presidente Lula, o ministro Haddad e o nosso secretário Barreirinhas. E nós, mesmo com todo o nosso esforço, não conseguimos o mínimo possível que merecemos. Então, obrigada, precisamos mesmo de apoio parlamentar, que se junte a nós para que possamos ter um pouco mais de força e consigamos o que nós pleiteamos mesmo, atingir nossos objetivos. Obrigada a todos, obrigada, deputado, e realmente um prazer, uma honra estar aqui nesta casa. Obrigado, Beatriz. Só antes de encerrar, nós vamos encaminhar as notas taquigráficas e todas as reivindicações, não através só dos nossos 3 mandatos aqui, da deputada Luciene Cavalcante, do vereador Celso Genazzi e do nosso, mas através da nossa bancada aqui da Assembleia Legislativa e também da bancada federal em Brasília. A deputada Luciene está levando a proposta para a liderança e eu sou vice-líder da bancada aqui, vou estar conversando e vai ser tranquilo aqui. Então, a gente vai mandar em nome das 2 bancadas partidárias, São Paulo, e o Celso também vai fazer pela Câmara Municipal com a bancada. Lá nós temos 6 vereadores, aqui nós temos 5, em Brasília nós temos 13. Então, a gente vai com as 3 bancadas, tá bom? Muito obrigado pela presença, parabéns pela mobilização e contem com o nosso total apoio. Gabriel, parabéns. Está encerrada a audiência.